Nisso. E a gente abre a semana com uma entrevista sobre discriminação racial. Essa semana, Dia da Consciência Negra, é importante a gente falar sobre esse assunto, que parece banal, mas é uma pedra no sapato de quem quer ser civilizado ou pertencer a um lugar civilizado. Aqui nos nossos estúdios nós recebemos a Assunção, do movimento Coisa de Negro, que faz 25 anos agora este ano, e ainda a doutora Ana Carolina, advogada e uma batalhadora nessa área do direito pelo fim da discriminação racial. Vamos ver como foi. Vou entrevistar aqui nesse bloco a doutora Ana Carolina Magalhães Fortes. Ela tem graduação em Direito pelo Instituto de Ciências Sociais de Camilo Filho. Tem mestrado em Educação pela Universidade Federal. É uma advogada atuante desde 2008 na defesa de minorias de todos os tipos. É membro da Comissão da Diversidade Sexual da OAB desde 2012, da Comissão Especial da Verdade da Escravidão Negra no Brasil desde 2015, portanto, esse ano. Tem assuntos totalmente atualizados para nos falar aqui, e é conselheira no Conselho da Pessoa Negra vinculado à Secretaria de Justiça do Estado do Piauí. Só a quantidade de comissões e de órgãos que cuidam disso já dizem como a gente chegou num nível realmente que a gente precisa tomar uma atitude. Eu tenho a Assunção Aguiar, que é a coordenadora do Grupo Afrocultural Coisa de Negro, é educadora social. O Grupo Coisa de Negro que já vai fazer 25 anos. 25 anos. Por que a gente está abordando esse assunto? Primeiro, que é necessário, e segundo, que essa semana a gente lembra o dia importante da consciência negra. Então, é sobre esses assuntos que nós vamos falar. Eu queria começar com a doutora Ana Carolina, exatamente falando sobre a questão da legislação. Quer dizer, nós estamos em 2015, a gente tinha uma lei dos anos de 1950, portanto, uma lei bastante atrasada. E a gente tem várias leis hoje que regem isso, a diferença de crime racial, de injúria. Eu queria dar uma esclarecida para o pessoal de casa quais são as leis, o que é inafiançável, o que a lei diz hoje. A gente podia começar por aí. Bem-vindas, boa noite. Boa noite. Bom, a gente poderia ficar falando um tempão sobre a questão da lei brasileira em relação à discriminação racial, mas a gente pode pincelar uns pontos bem relevantes, né? Importantes. Depois da abolição, em 1888, as pessoas que foram libertadas, entre aspas, né, elas foram jogadas à sua própria sorte, porque não havia sistema de educação, sistema de saúde, que pudesse fazer com que aquelas pessoas se reintegrassem, né? Então, criou-se uma nova parcela da população que ficou à margem, né? A população negra, a parte de todos esses serviços públicos que deveriam ser prestados. E aí, em 1951, veio a famosa Lei Arinos, que instituiu o racismo como contravenção penal. Então, ainda que o racismo passou a ser visto como uma conduta reprovável perante a lei, mas era apenas uma contravenção, era punido de uma forma nada severa. Então, em 88, a Constituição trouxe o racismo como um crime inafiançável e imprescritível, né? E aí, sim, as pessoas passaram a ver essa questão de uma forma mais dura, a punição das pessoas que incorrem em discriminação racial. E aí tem essa diferençazinha que a gente tem que fazer entre o racismo e a injúria racial. O que seria a injúria racial? A gente tem visto vários crimes de injúria racial sendo retratados na mídia, né? A gente lembra que, durante aquele jogo do Grêmio, né, uma torcedora ficou gritando para o goleiro... Jogador de macaco. Ficou imitando o macaco. O que ela fez? Qual era a intenção dela? Ofender a dignidade, a honra subjetiva daquela pessoa em razão da cor, da raça. Então, ela incorreu em injúria racial. Agora, se, por exemplo, naquele mesmo estádio, eu gosto muito desse exemplo, nesse mesmo estádio, um torcedor negro quisesse entrar, tivesse comprado seu ticket, seu ingresso, e quisesse entrar no estádio e fosse impedido de entrar em uma determinada ala, em uma determinada área, que ele pudesse entrar, se isso ocorresse, aí sim estaria sendo cometido o crime de racismo, porque você está impedindo o exercício de um direito. Então, basicamente, a injúria racial, ela consiste numa ofensa, né, numa violação à dignidade
a honra subjetiva da pessoa, e o crime de racismo é uma coisa mais abrangente, né? Impede o exercício de direitos e atinge toda uma coletividade, porque quando você impede uma pessoa de entrar em um espaço, de andar em um elevador, de conseguir um emprego, de conseguir uma promoção, você faz uma diferença salarial entre funcionários, porque um é branco e outro é negro, você está incorrendo em crimes de racismo e isso atinge toda uma coletividade e tem uma pena mais severa. A gente vai continuar falando com a doutora Ana Carolina sobre essa questão legal, inclusive sobre a questão da punição para esses crimes, mas antes, já queria falar com a Assunção, porque assim, o grupo Coisa de Nego, além de divulgar a cultura afrodescendente, tudo isso, esse trabalho bonito que vocês fazem, que está comemorando esse aniversário importante agora no nosso estado, né? Agora em 2015, vocês também trabalham com essa questão da consciência, né? E do combate à discriminação. Como é que isso é trabalhado e onde vocês têm conseguido avançar, na verdade? Boa noite, Assunção. Bom, boa noite. Primeiro dizer que é um momento importante para esse programa, viu, Maia? Parabéns. Eu penso que a sociedade piauiense precisa refletir um pouco sobre essa questão do preconceito, do racismo, porque nós vivemos hoje um momento que não é só a nível nacional que a gente percebe isso, né? Nós temos hoje eu costumo dizer que é algo muito do nosso cotidiano, uma frase dita por o sociólogo Florestan Fernandes, que ele dizia assim: o grande problema do brasileiro é assumir que é preconceituoso, né? A gente sabe que esse é o medo que o brasileiro tem de dizer que é preconceituoso. Nós precisamos romper isso, assumir que o Brasil é racista, que o Piauí é racista, para que nós possamos enfrentar essa dificuldade. E o Coisa de Negro compreendeu isso lá nos anos 90, né, quando um grupo de pessoas reuniu-se para discutir a vida das pessoas, mas, sobretudo, o que elas vivenciavam, né, como negra, como pessoa negra naquele período. E tanto isso do nosso cotidiano, que já vai fazer 25 anos Coisa de Negro. E como é que fazemos isso? Nós fazemos a partir do momento que a gente tem a oportunidade de chegar lá na escola, na periferia, ou no bairro nobre, ou numa faculdade, ou na universidade, e a gente tem a oportunidade de dizer para as pessoas como é que o nosso povo, como é que as nossas crianças é tratada na educação. Né? Então, quando a gente para refletir qual é o papel da educação na vida das nossas crianças, a gente percebe isso. A gente vai fazer esse debate nas escolas. A gente faz oficina de dança afro, nós trabalhamos com a percussão, resgatando essa cultura, como também fazemos um debate sobre a negritude e a nossa cidadania. Então, Coisa de Negro ele tem um trabalho muito amplo. E tem uma outra parte que é importante, que a gente leva para a sociedade, que é exatamente a defesa pelas políticas públicas. Nós precisamos sair do nosso gueto e ir para o espaço de poder, de debate, né? Porque quando a gente fala poder, é poder falar, é poder olhar para as pessoas de igual para igual, é eu poder usar meu cabelo solto, do jeito que está, e eu ficar bem e as pessoas respeitar isso. Exatamente. Né? Que isso é importante, que é rico. Você se sente discriminado? Ou você tem que procurar quem? Que processo você tem que abrir? O que você está questionando judicialmente? Bom, vou começar por essa parte aí mais objetiva, a questão de procurar os direitos, né? Em primeiro lugar, você precisa estar seguro, saber que você sofreu aquela violência e a vítima é você. Você não é uma pessoa que está fazendo escândalo, não está querendo confusão, porque a primeira coisa que acontece quando uma vítima de racismo relata uma agressão, as pessoas ao redor começam a falar: mas você tem certeza? Será que foi isso mesmo? Mas não foi a intenção. A pessoa tem que passar por essa fase para poder chegar até a delegacia e registrar a ocorrência. Aqui em Teresina, a gente tem uma delegacia de repressão às condutas discriminatórias, que também é conhecida como Delegacia dos Direitos Humanos, que hoje está sob a direção do doutor Emi, delegado Emi, e a pessoa chega lá, conta a sua história, vai ser atendida com sensibilidade e vai ser registrada a ocorrência. Se for uma injúria racial, é uma ação que é uma ação pública condicionada à representação. Se for um caso de racismo,
já é uma ação pública, então o Ministério Isso é Público inafiançável, é né? inafiançável, imprescritível. Em qualquer momento você pode fazer essa denúncia. Agora, já a injúria racial tem um tempo de prescrição, acredito que sejam 3 anos, e a pessoa tem que logo ir atrás dos seus direitos e registrar a ocorrência. A partir daí, o Ministério Ela Público... tem que recolher provas, por exemplo, no caso da internet, porque existem muitos covardes anônimos atuando em todos os sentidos na internet. Né? Internet, eu acho que quem estiver pensando né? que pode... A gente está mostrando a foto dela aí, da Thaís Araújo, são casos de internet, né? Exato. Esse caso é muito, muito emblemático, como você falou, porque... Como o do goleiro também, né? Exato. Vem falar da figura Michel da mulher Bastos. negra, que merece uma atenção especial. A mulher negra ainda é mais vulnerabilizada nesse contexto do racismo. Por quê? Porque a figura dela é sexualizada, né? A mulher negra é sempre ligada àquela questão de samba, pouca roupa, né? As mulheres sempre passam por constrangimentos ligados a isso. E, além disso, a violência. Saiu o mapa da violência do homicídio feminino, o mapa do feminicídio, que saiu, acho que segunda-feira, Maia. De 2003 a 2013, o número de homicídios de mulheres negras cresceu 19,5%. Que absurdo. E o número de homicídios de mulheres brancas caiu 11,9%. Então, assim, como é que a gente pode imaginar que não existe um componente racial nessas disparidades? Claro que tem. A gente precisa se informar, porque a informação é definitivamente poder. Porque é ela que faz a gente ir atrás dos nossos direitos. Obrigada, Assunção. Obrigada, doutora Carolina. Muito obrigada.